A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor e jornalista paraense radicado no Rio de Janeiro, Márcio Moreira. Ele está lançando o primeiro álbum, Repartir, apresentando um repertório autoral e parcerias com Roberto Menescal e Michael Sullivan, e participações especiais de Laila Garim e Lia Sofia. Um papo sobre sua história musical, referências e influências e a experiência na gestão de carreira de vários artistas quando trabalhava como assessor na gravadora Som Livre. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro para conversar com o Márcio Moreira, cantor, compositor paraense, que está morando no Rio de Janeiro e está lançando o primeiro álbum, chama-se Repartir. Bem-vindo, Márcio Moreira, um prazer conversar com você. E eu estava assim, primeiro, não sabendo que ia ser o primeiro trabalho seu, porque você já está na área há algum tempo. Então, a primeira pergunta é, você já está na área há muito tempo que só gravou agora? Essa pergunta óbvia, né? Mas necessária. Primeiro eu quero te agradecer por esse Bem-vindo. espaço, Colibri. Eu sou um fã desse espaço, você sempre revelando e também enaltecendo grandes talentos da nossa música brasileira. Então, tá aí no meio dos convidados é uma honra gigante. É isso aí, na verdade, muita terapia, né, Colibri? Tive que fazer muita terapia porque eu tive o tempo todo muito próximo de ídolos da música brasileira, trabalhando muito de perto com eles ao longo de uma década aí na área do marketing, né, de gravadora. Então, Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Roberto Menescal, João Bosco, Novos Baianos. Eu tive a oportunidade de vivenciar muito de perto lançamentos e retomadas desses artistas tão brilhantes que o tempo todo me faziam desencorajar, de alguma maneira, apresentar as minhas canções. Eu ficava perguntando, mas de que interessa as minhas canções se a gente tem o Ney Matogrosso? De que interessa as minhas canções se a gente tem os Novos Baianos? Até que na análise, literalmente, e não brincando, na análise, eu entendi que cada canção, cada poesia, cada artista e cada voz toca ouvidos e formas diferentes, né? Então, ali eu entendi que, de fato, talvez a minha obra, o meu trabalho pudesse atingir as pessoas de uma maneira diferenciada. E foi, sobretudo, a pandemia que me fez parar e enxergar que se a gente não põe o pé na água e não se aventura, a gente pode perder o bonde e não ter mais como voltar atrás. Ficaria arrependido, né, Márcio? Você trabalhando aí no departamento. Você trabalhava no departamento de marketing, é isso? Exato. Dessas gravadoras, essas empresas que apoiavam os artistas, é isso? Uhum. Eram gravadoras mesmo, não? Trabalhava na Som Livre, na gravadora Som Som Livre, Livre. pronto, vamos falar de. Uhum. A Som Livre foi vendida, né? Pelo que eu soube. Ela tá na Sony hoje, né? Tá Agora dentro passou para Sony. Que é negócio das gravadoras. Então, quanto tempo você trabalhou na indústria fonográfica, assim, direto? Olha, com assessoria de imprensa no começo, que eu sou jornalista de formação, né, e tal, trabalhando tudo, somado com a Som Livre, é uma década isso, 10 anos. 10 anos, então, na área. Exatamente. E aí você vê aqueles artistas todos e fala, pô, mas aí e tal, mas você já tinha um trabalho musical. Você não mostrava, ficava inibido ou por que acontecia? Eu acho que era muito pessoal mesmo, meu, comigo mesmo. Eu comecei a escrever canções na adolescência ainda, participando de festivais escolares, aquela coisa toda. E eu, de fato, acredito nas minhas canções, sempre acreditei, isso não é um ponto. Mas, às vezes, eu achava que não era... Até tinha uma coisa um pouco, vou te falar, Colibri, de ética, sabe? Como eu trabalho numa gravadora, será que eu devo me colocar como artista? De que maneira os meus artistas que eu trabalho vão enxergar isso que eu estou fazendo e tal? Até que aconteceu uma coisa, olha só. Eu lancei Em Paz, que foi a minha primeira canção que eu distribuí e tal, e eu estava levando o Erasmo Carlos para o encontro com a Fátima Bernardes para o lançamento do disco dele, Amor é Isso. E aí ele veio e comentou comigo, ele falou, vem cá, Márcio, nos bastidores lá do encontro, ele falou, vem cá, a Fernanda, minha esposa, me disse que você está lançando canções, que história é essa? Como você não me mostra? Eu, todo nervoso, fui lá e mostrei o clipe no celular para ele, aí ele olhou. Quando terminou, ele estava com os olhos marejados. Quem conheceu, teve a honra de conhecer o Erasmo, sabe a generosidade daquele ser humano. Ele virou para mim com os olhos marejados e falou: é muito bom saber que há um artista cuidando de um artista.
Ah, que legal, Aquilo bacana. foi a bênção, aquilo eu recebi como a bênção e falei, então eu posso fazer esse negócio sem culpa de ser feliz, assim, sabe? E aí eu comecei a Pô, trocar com mas que ele, legal ter um padrinho desse, hein? E foi é, embora agora, a gente sente tanta falta dele, né? gente, Porque muito, não é muito. só a história dele, a trajetória que a gente aqui, quando ele foi embora, eu entrevistei muitos jornalistas, né? Eu conheci ele em ação, naturalmente. Uhum. Estava marcando uma entrevista, até fiquei tão chateado que tinha marcado um papo e tal, mas sempre dificuldades até de arranjar Uhum. a agenda dele e Agenda. tudo mais e tal. Shows eu vi em virada cultural, vi na Jovem Guarda e Ah, acompanhei, ó, quer dizer que eu sou velho, né? Já entreguei. E vi esses shows todos dele e tal, e tinha um carinho dele porque ele tinha apesar de ser o cara do mainstream, né? O cara da Jovem Guarda e tal, compositor e tal, né? O cantor também, uma figura dele, grandão, né? Que ele era, né? Aquele jeito, né? enorme. E ao mesmo tempo um cara gentil, o gigante gentil, como o pessoal chamava ele, né? Exatamente. Exatamente. E ao mesmo tempo eu via nas declarações dele sempre um viés para nós que gostamos da música desde o começo, na época Uhum. da música jovem, no caso da Jovem Guarda, sempre um viés assim mais rock and roll, sabe? É. Tinha mais a ver tanto nas atitudes, nas falas dele e Nas tal. declarações, né? Você que é jornalista, nós estamos fazendo agora o papo do jornalista, né? Nas declarações ele fala, pô, mas esse cara não é só o parceiro do Roberto, papapá. Ele toca em assuntos interessantes, ele tem uma personalidade própria, né, firme, que não está atrelada só à questão da composição que ele faz, romântico ou não, né? É um sujeito que tem uma visão e uma atitude sempre rock and roll, né? E é Então um isso poeta, viu, Colibri? Eu acho era que um ele tinha um poeta, olhar né? de poesia para as coisas, um olhar de sensibilidade. E eu sinto que, na medida em que ele viu que eu era um cara que fazia canções, ele passou, não me tratar diferente porque ele é essa pessoa generosa e gentil, mas ele passou a me olhar com uma coisa de cumplicidade. E eu passei a toda vez que eu lançava uma coisa nova, eu mandava para ele criticava, positivo ou negativamente. Ó, esse baixo aqui poderia estar mais na cara, não. Então, assim, passou a ter de fato uma cumplicidade ali Ah, que que um homem legal. daquele tamanho, né, de artista não precisava ter com o cara que está começando, mas ele tinha um coração, então isso é lindo. E essa de falar que o artista cuidando do outro artista, que ele se sentia mais à vontade, Seguro, certamente. Porque aí você tem você sabe dos perrengues, né, dos artistas todos e o exatamente. seu trabalho. Agora é sua vez, né, Márcio? Agora é minha Minha vez. amiga, agora quem que vai assessorar o Márcio? O próprio Márcio vai assessorar o Márcio? Como é que vai Ah, ser? graças a Deus eu conto aí com parceiros, com amigos sempre, as queridas aí, Vivi, a Mirinha estão ajudando na parte de assessoria de imprensa, mas tem sempre alguém junto, né? Música não se faz sozinho, não tem jeito. E até o trabalho hoje do artista, se não tiver um grupo para auxiliar, não dá para ir para frente, né? Depois a gente Ah, fala, é. isso é um tema que eu quero explorar com você mais para frente, porque você conhece, é legal, porque nós temos agora o artista, está lançando o primeiro disco, sabe como é para o artista lançar o Exato. primeiro disco, que sabe os bastidores, e a Uhum. gestão da carreira, que hoje é uma discussão, né, que não tem fim aqui de todos os artistas. Como fazer, gerir a própria carreira, né, os independentes, especialmente, Um né? grande desafio, um grande É um desafio. super desafio e como lidar com isso, com redes sociais. Daqui a pouco você vai falar sobre isso, bem legal. E essas músicas todas já estavam prontas. Você falou do Impasse, foi a primeira, né, que você divulgou, e elas estavam todas prontas quando você preparou o Repartir, ou ainda Não, não na tinha verdade, tudo pronto? o repartir, e eu acredito que todo disco, o primeiro disco de um artista, é um compilado da vida dele até aquele momento, né? Então, Exato. assim, tem canções que eu fiz ali para o festival escolar com 13, 14 anos de Olha, idade, que legal. tem canções que eu já fiz um pouco adulto e já olhando para a indústria e já pensando em vozes que eu imaginaria cantar um dia, porque eu também tinha esse anseio de mais de ser compositor do que propriamente artista, então eu ficava compondo pensando, será que fulano poderia gravar e tal? Que no caso do Vá à Idade, que está no Repartir, por exemplo, eu fiz pensando no Lenine. Pensei, será que um dia o Lenine podia Ah, gravar uma legal. canção minha e tal? Então, e tem as que eu fiz pensando no Repartir. Agora que, bom, eu vou fazer um disco, eu quero compor 10 canções pelo menos juntas, que elas façam sentido, e assim nasceu o repertório de Repartir, cada um com uma história, Quer com uma dizer, tem nuance. uma, tem uma coisa, é verdadeira, uma compilação. Você matou a pau, é isso mesmo. É uma compilação de Exatamente. tudo que você já fez, que é o primeiro, é a carta de apresentação, né? É o trabalho, Exatamente. carta de, né? Você fala, eis-me aqui, Márcio Moreira, certo? Exatamente.
Agora, E curioso, repartir tem esse significado, né? é mesmo? Porque é o partir novamente. Quando eu era um adolescente ali, compondo na escola, cantando nos festivais escolares, eu me sentia um artista já, fazendo o meu ofício. E depois formei jornalismo, comecei a trabalhar em outra área, fui deixando a arte mais distante, e agora eu parto novamente, né? Eu Ah, reparto para esse do caminho recomeçar, do do recomeçar. recomeço da música e tal, e ao mesmo tempo eu compartilho essa obra, que é o É, repartir, né? é o que eu falei aqui nas várias entrevistas aqui durante a pandemia, o re teve muito significado. Muito. Ressignificar, repartir, refletir, não é? Isso desde os idos do Gil, né? Repensar. O que teve de re nessa É, pandemia? Eu faria um disco só de re É, porque o Gil durante a fez isso, né? pandemia. O nosso sábio Gil fez Refazenda, Refazenda, Refavela, Realce, aquela trilogia Rei do Gil é verdade, antológica, é isso aí. né? Agora, quando a gente estava falando com a turma, eu nem liguei muito, não me liguei muito no Gilberto Gil, mas todo mundo falava, "Ah, não, porque a partir de agora eu preciso ressignificar a minha carreira. Não, agora eu fiz uma reflexão e vou repensar tudo que eu falei, mas só Exato. tem re aí, tô brincando, né? É, E é mesmo, e o seu também, é o repartir, recomeçando, né? recomeçando. Dando uma organizada na vida e começando a partir de agora a lançar o primeiro disco. Que delícia, né? Lançar. E um disco muito bom, parabéns. Um som Obrigado. bacana, canções muito bonitas, muito bem gravado, muito bem tocado e cantado. Muito bom o disco. Então, são várias canções. Vou começar a passear já pelo disco, que eu quero aproveitar Opa, aqui o vamos? espaço, né? E você falou que cada um tem uma história e deve ter mesmo, né? Porque se é toda uma compilação do seu trabalho até agora, então deve ter muita história. Vamos começar então com repartir, depois a gente vai ouvir vaidade. Será que vai? É tudo assim, né? Não, Repartir. Não, a gente tem que. O cara, prometo que agora tá vamos ouvir não. repartir. O cara, não entende. Então tem que falar É, repartir. E depois vaidade. Tudo assim. exatamente, exatamente. Tá? Conforme você quer. Eu quero. Porque a gente quer fazer do jeito que o artista pensou, né? Você vai ler Tem que do jeito ao ser, tem que contrário. ser. Não, é repartir e vaidade. Tá, não é isso, né? Então é repartir e vai. Então fale um pouquinho dessa primeira canção. Uma parceria com o Renato Torres aí, que é o seu parceiro, né? Que você já vai falar um Exatamente. pouquinho dele também. E a vaidade, que é com o hitmaker Michael Sullivan, né? Interessante também Exatamente. essa parceria. Então fale um pouquinho dessas duas canções para a Ó, gente ouvir. o Repartir foi uma das canções que eu fiz para o disco, né? Obviamente, ele dá o nome do meu projeto, Hum. do álbum todo. E eu te confesso, Colibri, que eu fiquei um tempo. Eu não queria ter uma canção título, sabe? Essa coisa, a mesma canção do título, tá? Parece uma coisa meio de falta de criatividade. Mas até falando com a Miriam Roya, que faz assessoria de imprensa desse trabalho, ela falou, mas por que Repartir? Eu expliquei para ela de uma maneira objetiva e tudo mais, mas fiquei me perguntando sobre a palavra um pouco mais e acabei criando poesia a repartir. E eu senti falta de um outro Rê, que é o Renato. O Renato Torres é o cara que era o meu mestre na escola, ele era meu professor de música na escola, Olha que legal. responsável pelos festivais escolares e é um grande artista paraense, cantor, compositor de mão cheia. E eu falei, faltava esse Rê aí na minha história, nesse disco, Você tem viu que o que estar no meu temos de primeiro rei disco. aí? Só fizemos nesse resumo aqui. Resumo, Olha aí. E aí eu convidei o Renato para esse desafio Renato. de musicar o poema. O Renato musicou o poema. Eu falei, mas mais do que isso, eu quero que você esteja comigo na canção. Ele não só cantou comigo a canção, como ele produziu a faixa com todo o carinho. Ele falou, eu acho que eu sei onde você quer chegar com esse poema, vamos fazer isso junto. E fez lindamente essa primeira faixa, o Repartir. Legal. E Renato é o cara nascer de novo, né? Renato. Ele Exato, renascido, é exatamente. nascido. Olha que coisa. Nós vamos ficar falando do rei até o fim do programa, que vai ter muito. É, E E o vaidade. Vaidade. Vamos lá. Vaidade é uma da safra da época de estudante. Eu comecei a fazer ela no festival, apresentei uma primeira versão dela no festival com 14 anos de idade. O tempo passou, passou todas essas histórias todas. Conheci o Michael Sullivan nos bastidores da gravadora ali. Ele estava com um projeto lindo que ele fez também, com releituras das canções deles, com grandes artistas e tal. E aí a gente ficou muito próximo, muito amigo, a ponto dele virar meu padrinho de casamento. Michael Sullivan e sua esposa Miley Uau! Sullivan são os padrinhos de casamento. Eu conheci a minha Extrapolou esposa a parceria para uma amizade mais profunda. para a Que bacana. vida, para a vida. Bacana, E bacana. aí ele me convidou um dia, ele falou, poxa, você que... Eu, obviamente, dividi com ele que eu fazia canções e tal. Falou, um dia vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Eu achei que era um convite delicado de um artista, né, para uma pessoa que trabalha em gravadora.
Esqueci essa história. No dia marcado, que é supostamente marcado, ele falou: você gosta à noite de jantar ou de tomar lanche? Não é possível, o convite era real. Então eu falei: o que você quiser, eu tô indo para aí. Me arrumei e saí correndo para casa dele. Quando cheguei, estava ele e a esposa Naila ali, com o coração e a casa abertos para mim. A gente trocou ideia, comentou sobre coisas. E aí ele falou: me mostra alguma coisa sua. E aí eu me lembrei do Vaidade, que foi essa canção que eu tinha feito no festival. Tem uma canção que eu fiz na época do festival e tal, queria te mostrar. E mostrei para ele. Eu falei: e é uma canção que eu sempre pensei no Lenine. Quem sabe o Lenine pudesse vir a gravar um dia e tal, não sei o quê. Que legal, deixa eu ouvir. Márcio, mas eu mexeria aqui, eu trocaria isso aqui e tal. Eu falei: então fique à vontade. E o Sullivan e a Naile também é parceira da canção, começaram a mexer um pouco, mexeram na parte B, botaram um refrão catch e tal. Virou uma música como o hitmaker Michael Sullivan faz, da melhor maneira, que toca o coração. Com balanço, essa música tem um balanço muito legal também. É uma groovada deliciosa, muito e nasceu legal, um verdadeiro Vaidade definitivo para o disco. E aí, quem tocou aí nessa canção também? Eu gosto sempre de dar o crédito à turma da... Essa é uma produção do próprio Sullivan, eu acho que com o time que ele estava trabalhando na época, num outro disco dele também. Então, assim, o próprio Sullivan também fez a produção dessa faixa. É legal. E tem, parece que o Maurício Barbosa, que faz tudo aí, né? Exatamente, o Maurício Barbosa é o que está com ele, fiel escudeiro aí, trabalhando nesse projeto. Michael Sullivan, para quem não sabe, é o cara que fez de hit, né? É brincadeira. Fala aí, você que é jornalista, vamos explorar também mais. A gente pode brincar... Resuminho dos hits do Michael Sullivan. De Ed Chocolate, Lua de Cristal, da Xuxa, a Whisky a Gogô, do Roupa Nova, passando por Dia de Domingo, do Tim Maia com a Gal Costa. São hits infindáveis. Ele está, inclusive, no Guinness Book. Ele e o Massadas como a dupla com maiores hits em rankings, né, de rádios. Ele está no Guinness. E o cara sabe tudo. Então, na hora que você for lá, trouxe a música para ele, ele deu uma ajeitada com você, virou seu parceiro e sabe Exatamente. tudo de mexer com... E ficou lindo. Eu te confesso que eu gosto mais dessa versão do que a que eu defendi no festival. E ele também tocou no Fevers também, não foi? O Michael Sullivan? Também. Teve uma passagem pelos Blue Cats, né? Então, dos Fevers eu lembro. Que quando é coisa velha, eu lembro rapidinho aqui. Fica tranquilo. Você nem se preocupe aí quando... Então vamos ouvir na sequência Repartir, as duas primeiras canções do disco Repartir, primeiro trabalho do Márcio Moreira. Vamos contar mais histórias, aproveitando aqui a experiência do Márcio Moreira, não só como músico, né, e como autor, cantor, e também como jornalista também, que vivencia esse mundo, né, que não é fácil, cada vez mais difícil para lançar um trabalho. Então vamos ir primeiro Repartir, Márcio Moreira e Renato Torres, e na sequência Vaidade, Márcio Moreira, Michael Sullivan e a como que é? Naile Sullivan. A Naile Sullivan, que é a mulher do Michael Sullivan, na parceria também. Roda! Vamos ouvir! Eis que parto novamente, reparto pra semente do que foi. Compartilho toda a gente, verdade que se sente e se intui. Percorro lentamente a estrada que na mente se conclui. Revejo minha gente em cada verso, tão latente que me inclui. Repartir, compartilhar, ser de novo que nunca esqueci. Convergir, propagar, ser em ti o que és em mim. Repartir e estar aqui. Minha sede mais sincera, redimir meu porvir, tornar-me amanhã o que eu já era. Repartir, compartilhar, ser de novo
serente o que és em mim, repartir, estar aqui. Minha sede mais sincera, redimir meu porvir, tornar-me amanhã o que eu já era. Percorro lentamente a estrada que na mente se conclui. Revejo minha gente em cada verso, tão latente que me inclui. Repartir, compartilhar, ser de novo o que nunca esqueci, convergir, propagar, serente o que és em mim, repartir, estar aqui. Minha sede mais sincera, redimir meu porvir, tornar-me amanhã que eu já era. Repartir, compartilhar, ser de novo o que nunca esqueci, convergir, propagar, serente o que és em mim, repartir, estar aqui. Minha sede mais sincera, redimir meu porvir, tornar-me amanhã o que eu já era. Logo vem a minha novidade, meu ancestral. Pra pouca idade digo mocidade, para seu excesso, morte funeral. Arbítrio de ter estampado na cara o tempo que passou. Vontade de ter a metade da idade, vaidade de ser quem sou. Pelos pelos e suas cores eu vejo amores que não vivi, e pelas rugas ressaltam as dores, tragédias e flores que já sofri. Quanto tão velho me sinto óbvio, quanto tão óbvio, claro demais. Quanto mais claro, mais novo, na idade o tempo jaz. Lá fora a paisagem corre tão devagar, um tiro certeiro que faz o canário voar, que nem dá pra ver, que nem dá pra ver, que nem dá pra ver. Que nem dá pra ver. Quanto tempo é preciso querer pra se ter amor? Se envelhecer eu presinto querer ter vivido amor. Ah, não há quem não saiba perder se apostou. Vaidade, mas vai sem correr que eu cá estou.
ancestral. Pra pouca idade digo mocidade, para seu excesso morte funeral. Arbítrio de ter estampado na cara o tempo que passou. Vontade de ter a metade da idade, vaidade de ser quem sou. Pelos pelos e suas cores eu vejo amores que não vivi. E pelas rugas ressaltam as dores, tragédias e flores que já sofri. Quanto tão velho me sinto óbvio, quanto tão óbvio, claro demais. Quanto mais claro, mais novo, na idade o tempo jaz. Lá fora a paisagem corre tão devagar. Um tiro certeiro que faz o canário voar, que nem dá pra ver, 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 que nem dá pra ver. Quanto tempo é preciso perder pra se ter amor? Se envelhece eu presinto querer ter vivido amor. Ah, não há quem não saiba perder se apostou. Vaidade, mas vai sem correr que eu cá estou. Estamos de volta com o Márcio Moreira, cantor, compositor paraense que está no Rio de Janeiro. E agora a pergunta óbvia, você está no Rio de Janeiro há uma década aí, pelo menos, é o que eu sei, né? E por que você largou Belém do Pará, aquela beleza, daquela coisa maravilhosa, e foi para o Rio de Janeiro? Qual a motivação? Foi trabalho? O que foi? Na verdade, eu sou formado em jornalismo, né, como eu falei, então eu trabalho. Assim que eu estava na faculdade, ainda no curso de jornalismo, eu já comecei a trabalhar na afiliada da Rede Globo, lá de Belém, então eu já fazia reportagem, produção e tal. E quando eu me formei, eu me vi, tipo, na maior emissora lá da cidade, já trabalhei. Eu achava que eu era um teto ali, que eu já tinha chegado, e falei, o que mais que eu posso fazer como jornalista na minha cidade? E eu entendi que a palavra sempre foi o meu ponto de contato com a humanidade, a melhor forma de me relacionar, a minha grande paixão. E eu decidi, então, ingressar por uma coisa de acadêmica, de estudar a palavra, de desenvolver a linguagem e tal. Nesse mesmo período, Colibri, eu estava lendo Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges. Oh, bacana. E Tenho aí, aqui, está aqui na minha biblioteca. maravilhoso. E aí eu decidi fazer esse estudo literário, esse estudo da língua, da palavra, em Belo Horizonte. Então eu mudei para fazer Então especialização você e mestrado saiu de Belém em do Pará Belém. para Belo Horizonte. Exatamente. Lá em Belo Horizonte eu comecei a fazer estudo acadêmico mesmo, fiz especialização, mestrado em literatura, me apaixonei por esse universo, mas eu precisava pagar as contas ali naquela situação, né, naquele cenário, obviamente, estudante. Comecei a fazer freela para artistas independentes de Belo Horizonte. Comecei a fazer freela de assessoria de imprensa com release, distribuindo e tal. E aí, numa dessas, eu encontrei o David Kinlan, que é um cantor gospel, que estava assinando com a Som Livre na época, como artista, né, e tal. Então a Som Livre precisava, ela tinha uma demanda onde eu tinha que ficar meio que traduzindo o que os shows, os discos daquele artista gospel para eles divulgarem na ampla mídia, na ampla comunicação que eles fazem lá. E nessa troca direta com a Som Livre, a gente criou um vínculo, um laço interessante ali, né, de, poxa, bacana, você entende de música, você escreve bem e tal. E aí, depois de 2 anos, me surgiu o convite. Você não teria vontade de vir trabalhar no nosso time? Opa, peraí. Mas aí você tinha que mudar para o Rio de Janeiro e tal. Eu falei, então vou terminar os estudos e vou embora. Acabou que eu não terminei os estudos, Colibri, não terminei o mestrado, arrumei as malas e me mandei. Quando pinta o convite pro Rio. assim, você é capaz de perder o bonde, né? Perfeitamente. Não podia Não dá. perder o bonde. E de E aí eu repente arrumei as vem malas, a coisa passa, o convite a não é oportunidade. renovado, de repente você vai falar, você me chamou, eu vou agora mesmo. Então, pronto. Exatamente, arrumei as malas, agradeci a todos, passei 2 anos lindos em Belo Horizonte e vim embora para o Rio. Aqui acabou que eu conheci minha esposa, me casei, finquei raízes, não tem mais jeito, virei um parioca.
E é legal, né? Porque aí também tem um período, e você sabe muito bem, dos músicos, todos iam para o Rio de Janeiro, né? Foi um êxodo de o Brasil todo para o Rio de Janeiro em função das gravadoras, né? Então, Exato. você também, de certa forma, foi assim, em função, não ainda pelo seu trabalho como músico e compositor, mas como jornalista, né? Porque aí as gravadoras estavam todas no Rio de Janeiro, né? Então, as coisas tinham que Exatamente. partir para lá, né? Então, você está Exatamente. falando de artistas como o Lenine e tal, também moram no Rio de Janeiro, o outro que também mora no Rio de É. Janeiro. Porque naquela época era normal o artista ir para onde está a Era a única gravadora. possibilidade, né? Antes Né? era a única, você não tinha como ter uma carreira na música se não fosse numa gravadora, né? Claro, e aí o O cara tem cenário que estar hoje mudou próximo um à pouco. gravadora e ia poder desenvolver o seu trabalho, né, gravar, e a partir do Rio de Janeiro também, por questões até de operacionais, né, poder fazer um tour, Uhum. trabalhar o eixo Rio-São Paulo, não só as gravadoras, as emissoras de TV, você sabe muito bem, Sim, você sabe sim, sem melhor que dúvida. todo mundo aí, É, né, as emissoras de TV, o espaço aberto à música nas emissoras de TV, e aí o canal era é um lugar muito ficar no Rio e estratégico, né? no eixo Rio-São Paulo, basicamente o Rio por causa das gravadoras. Hoje nem tanto, né? Porque hoje o É, artista não fica mais na cola das gravadoras, né? Então mudou e a muito. própria, e a própria comunicação, né? A gente, por exemplo, está tendo esse papo, eu aqui no Rio, você em São Paulo, então hoje em dia também não tem mais essa obrigatoriedade de você estar no eixo para poder participar de um programa. Todos Pois os é, principais programas de TV hoje já fazem essa versão também pois online, que é, facilita, né? pois é. E aí agora, mas você acha hoje que o artista ainda tem que ficar nos grandes centros? Porque é uma questão que eu coloco aqui para vários que ainda ficam nas suas sedes, digamos assim, o cara está no Uhum. Recife, ou ainda está em Belém do Pará, não quer mudar de lá por questões familiares, por questões É, pessoais, né? existem dois lados da mesma moeda. Eu Diga acho que lá. ainda assim é um lugar estratégico para que você tenha reuniões, para que você conheça pessoas influentes em associação de compositores, né, em grupos musicais, porque existe a música, a carreira musical, ela envolve muitas camadas, né, que não são só a divulgação e tal, mas também tem a sociedade, a assessoria de imprensa, com o qual ele vai participar para ele fazer um feat, às vezes um collab com o artista está mais próximo. É importante estar numa festa, estar num jantar onde outros artistas, onde outras pessoas estratégicas vão estar. Isso, infelizmente, ainda acontece nos eixos Rio e São Paulo, e isso inviabiliza o artista que quer circular mais, né? Se ele ficar só na sua própria cidade. Entendi. E o outro lado dessa moeda, eu acho que é a fertilidade artística, né? Você se alimenta de onde você vive. Então você vai ver que no meu primeiro disco tem uma canção chamada Redentor, que já fala do Rio de Janeiro, mesmo eu sendo um carioca, né? Então, eu sendo paraense, não sendo um carioca, que eu queria dizer. Então, assim, acaba que, de fato, aquilo que você se alimenta e que é a verve da sua arte, ela está muito conectada onde geograficamente você está localizado. Então, acho que empobrece artisticamente você só falar dos mesmos lugares, dos mesmos eixos. Eu preferiria estar cantando a Bahia do Guajará, da minha terra, do que o Redentor. Mas a minha janela hoje mostra outra coisa. Então acaba Pois que é. isso influencia diretamente o que a gente produz. E se você é um privilegiado, porque você tem o lado do jornalista e o assessor, que você deve estar orientando você mesmo, né? Você olha no espelho, É, mas diga lá, Márcio, o que que eu devo fazer? Aí você mesmo responde e tal. Ah, eu acho que tem que é, fazer assim. Realmente, a questão que você colocou de estar atento ao que está acontecendo, ainda o eixo Rio-São Paulo, né, é hegemônico mesmo nesse é. aspecto operacional. Aqui, por exemplo, os artistas aí do Rio, por exemplo, sempre falam assim que gostariam de ter o SESC, como o SESC funciona Uhum, aqui em São Paulo, pela estrutura do SESC e tal. Então, verdade. também esse é outro motivo para as pessoas estarem próximas de São Paulo também, só para citar o exemplo de São Paulo também, por E causa do SESC, o SESC, acontecem né? coisas loucas, né? Assim, no eixo Rio-São Paulo, você canta num barzinho, você vai ter um diretor de novela te assistindo, você Pois vai ter é, uma atriz importante, você vai ter um jornalista influente. Isso é uma coisa que o eixo ainda mantém, nutre e alimenta, né? Não tem certo. jeito. Isso é legal. E também o que eu estou falando do SESC, porque sempre o pessoal do Rio me faz o comentário, fala assim, nós temos aqui, o espaço está legal, mas ainda não tem uma estrutura do É, SESC, como tem em São Paulo. Eu falei, tudo bem. E isso é que tenham verdade. outros SESCs, os SESCs funcionando isso aí. No Rio de Janeiro também tão bem quanto em São Paulo, né? Pela Sem estrutura. dúvida. Mas pela estrutura, você vai fazer um show, né? O teatro né, aqui
dessas unidades. Eu estou falando do Itaú Cultural também e outros Sim, espaços sim. que te dão uma condição técnica e o artista fica tranquilo, né? Você vai fazer um show, tá tudo ali, a luz, o E teatro. além da coisa técnica, né, tem uma coisa de assessoria, de comunicação, eles te É colocam no isso. jornal, eles fazem as pessoas saberem que você existe, e tem uma classe de plateia que frequenta Sescs independente do artista, que Exato, vão para descobrir exato. novos artistas, né? Isso é maravilhoso. Eu vi, às vezes o cara tá lá, frequenta o Sesc, ele já reserva Mas quem é? Pô, Márcio Moreira. Então, tu precisa saber que esse cara é legal, vou estar aqui, vou estar fazendo as minhas atividades aqui no Sesc É e vou como se assistir. o Sesc fizesse essa curadoria para ele, já sabe se está no Sesc vai ter qualidade, então já Pois vale a é, pena, pois é. né? Isso é bom, mas deviam, a gente, aí é um outro papo bem longo, né? As políticas públicas que eu espero que esse Sim, ano, o ano que vem, né? Que as coisas melhorem, ter esse tipo de política exato. pública em todas as regiões, para incentivar, né? Aqui em São Paulo tem uma periferia com espaços também bons, Uhum. um aparelhamento técnico de teatros e tal, mas que não são muito bem explorados. Tem que aproveitar, tem que usar esse espaço, divulgar e tudo, né? Sem Tem dúvida. vários caminhos, né? O artista tem que ficar atento e ter espaço. Políticas públicas, eu estou resumindo é isso, políticas públicas para Exatamente, ajudar os exatamente. artistas a desenvolver É o que acontece, eu vivenciei de perto dois lançamentos importantes do Ney Matogrosso, né? Trabalhando lá na Som Livre junto com ele, o Atento aos Sinais e agora o Bloco na Rua. E eu percebia que muitas vezes, Colibri, ele fazia no 0 a 0 o eixo Nordeste, Norte-Nordeste, porque ele queria levar a mesma estrutura técnica que ele apresentava no Rio e em São Paulo, ele não abre mão disso, de ter a mesma luz, de ter a mesma qualidade técnica em qualquer lugar que ele vá. Então eu vi muitas vezes o Ney Matogrosso fechar a bilheteria no 0 a 0, só pagar as contas só para poder apresentar para aquela plateia que manter aquela lotava e manter qualidade a e apresentar. qualidade. Isso Porque é aí. caro levar equipamento técnico, levar pessoal, Uau! mão de obra para o norte, para o Nordeste, né? Saindo do eixo sul, Sudeste, Centro-Sul. Agora, Então se as unidades no Nordeste tivessem uma estrutura como tem aqui o Sesc de São Paulo, o Ney exatamente, ficaria tranquilo, levaria só a base da sua equipe, os músicos, né? exato. Poderia desenvolver. É complicado, né? Porque É fora. complicado. Mas a gente. E você tem essa experiência, é muito legal. Você pode aproveitar. Agora você tem que usar para você mesmo, né? Parar de fazer Exato. assessoria para os outros. O que é mais legal. Você já sabe o que dá errado, pelo menos, né? Isso é uma boa, É. não é? Mas, na verdade, é sempre uma caixinha de surpresa, né? As Assim. pessoas costumam dizer isso, né? Poxa, 10 anos trabalhando com artistas, então você já sabe o que dá certo, o que dá errado. Não, eu tive sucessos absolutos em trabalhando com alguns artistas e tive fracassos retumbantes com o mesmo artista, com a mesma técnica, com o mesmo trabalho. Porque depende muito da proposta artística, do momento do país, do que a plateia está pronta para ouvir. A música é um produto muito vivo, né? Não é Coca-Cola, não é refrigerante. É uma coisa que você toda hora vai ter que ver como é que o público está se comportando agora. O que o mundo pensa nesse momento? Será que o que eu tenho a dizer alimenta o que as pessoas têm de sede, de fome de ouvir agora, né? Então é esse desafio gigante. Legal. Muito bom esse papo aqui. Vamos ouvir então mais duas. Vamos? Armação, da Daiane Gaspareto e sua, né? Claro. E Vontade de Ti, que é só sua, você não deu para ninguém essa música, Essa não. acabou. Não é, vou dar para ninguém. Só. Essa Fale é um pouquinho única, né? dessas duas para a gente ouvir agora. A armação é dessa safra de festivais da época de escola, já no segundo ano que eu participei. É muito engraçado. Eu estava no final de um relacionamento, de um namoro ali, adolescente, e naquela situação de não saber como é que eu terminava esse namoro, estava infeliz e tal. Comecei a inventar umas desculpas para não ir ver a menina e tal, aquela coisa toda. E uma delas era o negócio que todo sábado a gente sentava para namorar e eu ficava, pega uma água para mim. Pode pegar uma água para mim? Que era uma coisa de ter um tempo sozinho lá, sem precisar estar na companhia dela. E aí virou essa canção que começa. Fui me arrumando para beber água e não bebi, fui arrumando uma desculpa para não te ver e não te vi, né? Tem Então é um você com pouco. a água lá também, que eu já vi o clipe também. Fica legal. Exatamente, exatamente. Então acabou que eu fiz essa música falando um pouco disso. A Daiane, muito próxima, tanto de mim quanto dessa minha namorada desse momento, entendeu, sacou a história toda e Uhum. fechou, arrematou a poesia, a parte final da música junto comigo. E eu competi no festival e com essa eu ganhei segundo lugar, inclusive, perdi a namorada, mas ganhei o festival. E assim Isso é nasceu a uma música que você Armação. pode fazer. Perdi a namorada, mas ganhei o festival. Exatamente. E assim eu fiz a armação junto com a minha Que querida festival Daiane. você se refere?
né? Porque também é outro canal de divulgação quando o artista está começando, é participar de muitos festivais do Brasil afora, né? Exatamente. Agora, depois da pandemia, eles estão sendo retomados, pelo que eu sei. Voltando. Esse é o Fest Moderno, que era um festival escolar do Colégio Moderno mesmo, mas que acabava agitando um pouco o Isso cenário aonde? cultural Desculpe. em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, perfeito. Isso. Então agitava um pouco a cena cultural da cidade, sobretudo do colégio. O segundo semestre era tomado por alunos que não queriam revelar uns para os outros suas canções, para não ter nenhum tipo de furo, um tipo de spoiler antes do festival. Então era um momento muito bacana, onde os alunos todos compunham com as suas galeras, com as suas turmas, e ficavam escondendo até o dia do grande festival. E também sempre tinham ali os amigos, os namoradas, que faziam aquela coisa de fã-clube e sabiam as músicas de cor, cantavam junto com a gente. Faziam a torcida, então, a torcida gritando, bacana. Foi um momento inesquecível dessa reta final aí de ensino médio escolar que eu vivenciei, assim. Então vem desde muito tempo, aí desde os bancos escolares a coisa vem com armação, né? Essa armação das músicas aí. Legal. E Vontade de Ti, essa aí que não tem para ninguém, só você fez. Vontade de Ti já é dessa safra de discos, de músicas que eu fiz para o disco. Eu queria compor uma coisa também para minha digníssima esposa, né? Para minha companheira, parceira de vida. E eu falei, poxa, tem tantas canções como a Armação que eu falei agora, que fala de um amor antigo. Então tem que falar desse meu amor que eu vivo hoje, né? Ficar bem em casa também, né? E acabou que o artista, antes de tudo, faz a sua média com a família. Tem que fazer. Não é? E aí por isso, inclusive, que eu não dividi essa composição com ninguém. Ela é só minha, porque a mulher é só minha e é assim. A Mulher é Só Minha também pode ser outra música, mas aí deveria ser uma coisa, um carimbó de Belém do Pará. Ia ser maravilhoso. Então vamos ouvir a Armação e na sequência Vontade de Ti. Roda! Fui me arrumando pra beber água e não bebi. Fui arrumando uma desculpa pra não te ver e não te vi. Fui me arrumando pra beber água e não bebi. Fui arrumando uma desculpa pra não te ver e não te vi. Fiquei desarrumado em saber que você se arrumou por lá. E há rumores que os amores de lá são arrumados. Arrumam a língua apertada pra falar qualquer palavra e caem na desarrumação. Armação que mata a sede, quebra pote, invade e mata minha ânsia mareada. Invada o rumo pra que encontre o ar. Arrumará. Fui me arrumando pra beber água e não bebi. Fui arrumando uma desculpa pra não te ver e não te vi. Fiquei desarrumado em saber que você se arrumou por lá. E há rumores que os amores de lá são arrumados. Arrumam a língua apertada pra falar qualquer palavra e caem na desarrumação. Armação que mata a sede, quebra pote, invade e mata minha ânsia mareada. Invada o rumo pra que encontre o ar. Arrumará.
Tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, eu tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, vontade de te namorar, 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 de deixar o vento levar a dor que você carregava até agora, vontade de beirar de mar, do beijo que você me dá, fazendo todo meu medo ir embora, vontade de te namorar, de deixar o vento levar a dor que você carregava até agora, vontade de beirar de mar, do beijo que você me dá, fazendo todo meu medo ir embora. Tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, eu tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, vontade de te namorar, 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 de deixar o vento levar a dor que você carregava até agora, vontade de beirar de mar, do beijo que você me dá, fazendo todo meu medo ir embora, vontade de te namorar, de deixar o vento levar a dor que você carregava até agora, vontade de beirar de mar, do beijo que você me dá, fazendo todo meu medo ir embora, vontade de ser tua metade, desejo que invade e faz calor, vontade de um beijo que arde, me deixa até tarde sentindo sabor, vontade de ser tua metade, desejo que invade e faz calor, vontade de um beijo que arde, me deixa até tarde sentindo sabor. Tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, eu tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade de ti, tenho tido vontade, vontade de te namorar, vontade de te namorar, vontade de te namorar, vontade de te namorar. Estamos de volta com o Márcio Moreira. Márcio Moreira, cantor, compositor, paraense, radicado no Rio de Janeiro e jornalista também, assessor de imprensa, trabalhou na Som Livre, ficou 2 anos em BH, depois voltou, depois foi para o Rio de Janeiro, trabalhar aí no Rio de Janeiro, e está aí no Rio de Janeiro, não sai mais do Rio de Janeiro. Você não sente vontade das suas raízes lá de Belém Pará? Você fala, acabou de falar do festival da escola lá e tal. Você faz a ponte ainda para se alimentar lá? Porque também hoje em dia tem um custo, né? Imagina. Custo. Muita saudade, muita mesmo, Colibri, assim, porque realmente quem é de Belém sabe que de fato é um país chamado Pará, né? Um país à parte de cultura, de E o que eu ouvi sotaque, dos de artistas comida. também, que são vários pedaços de Pará, não é o Pará Sim, Belém. O cara falou, não, vocês estão exatamente. achando que é só Belém do Pará. Levei uma dura aqui outro dia, não me lembro quem. Aí lá da sua terra que me deu uma enquadrada. Falei, você é só Belém do Pará, precisa conhecer o resto e tal. Ah, tá bom, desculpa. É verdade, porque tem a área do Ribeirinho, tem a área da Floresta, tem a área do Rio, tem o que é mar, né? Salgado também, região do Salgado. Então, realmente é um país, é uma pátria, né? Com sotaque, com vozes diferentes, com escutas diferentes, com aromas, ritmos frutas, incríveis. comidas diferentes, maravilhosas, né?
Então, de fato, está no meu DNA. Eu acho que não tem como negar uma raiz tão forte, tão pungente. Eu brinco que a minha mãe chama Márcia Tupinambá, né? Meu avô chamava Eudiraci. Então, o índio está em mim Tá muito, lá muito também. apropriado, né? Não tem jeito. É legal. Do ponto de vista musical, você acha que tem que ter impregnado? Você tem uma obrigação? Ah, mas o cara é do Pará, ele tem uma obrigação de fazer uma coisa ali, uma guitarrada, um carimbó, ou você não tem essa obrigação? Você acha que Não, depende da não. música e tal? Como é que é? Acho que não tem obrigação, mas é um pouco indissociado da gente. Tem uma hora que a Entendi. gente acaba caindo nisso, assim. Eu mesmo no disco não tinha nenhuma pretensão de fazer nada que puxasse para ritmo nortista, mas aí vem a guitarrada com a Lia Sofia, sabe, começa a me provocar, eu vejo que isso tudo está tão reverberando em mim que volta e meia isso aparece. Mas tem exemplos maravilhosos. A própria Fafá, apesar de carregar Belém no nome, ela se desconecta disso com muita facilidade Verdade, para cantar fado português. A Leila Pinheiro, que é uma bossa novista total, verdade, né? Então, verdade. assim, dá para a gente, de fato, experimentar e beber de outras fontes, mas sem dúvida tem uma hora que a gente vai cantar o nosso rio, vai cantar os nossos pássaros, vai cantar nossas frutas, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, mas que isso seja natural, né? Você não tem uma obrigação de falar, pô, por ser de Belém do Pará, eu tenho que fazer esse tipo de música e tal, né? Exato. Porque eu fico Inclusive, o encantado meu aqui em disco São. tem o É, aroma, assim, o tem, aroma. tem o sotaque, tem o aroma paraense, mas ele não é um disco regional, assim, sabe? Eu Entendi. gosto que seja o Luiz Lopes, esse produtor maravilhoso que fez esse disco junto comigo, que é um cara extremamente carioca, foi o guitarrista do Erasmo Carlos, né, ao longo dos últimos 3 discos do Erasmo. Então é um cara carioca, totalmente pop, mas que ele vai experimentar ali a guitarrada do jeito dele. Então tem um norte ali presente, mas ele está muito mais num campo semântico do sentimento do que propriamente da reprodução prática disso, né? É porque é tão. Você falou tudo, né? Porque é tão forte, né? O som de lá. E, por exemplo, eu recebi aqui em São Paulo, teve uma época, teve um. Que eu sempre falo para a turma toda de Belém do Pará quando eu entrevisto. Teve um show chamado Terroir do Pará, né? Que era Maravilhoso. maravilhoso. Aí eles fizeram um painel da cultura paraense, especialmente. Aí me fizeram uma crítica, que foi só de Belém do Pará. Foi um pessoal que fez Uhum. uma certa crítica a respeito. Mas tinha um painel muito legal de todos os tipos de som de lá, né? E valorizando os artistas todos. Foi um grande festival aqui no Auditório Ibirapuera, em São Você Paulo. citou muito bem, Colibri, porque o Terroir Pará, eu acho que talvez um dos culpados de eu ser artista hoje é o Terroir Pará. Eu era um menino que eu via pela Rádio Cultura FM, lá do radinho de casa, não tinha idade para ir para show ainda, e ouvindo a primeira versão do festival. A isso deve-se o Ney Messias Júnior, que é um cara brilhante, Uhum. criador desse festival. Até hoje ele trabalha com a coisa de senioridade, que é brilhante também. E eu ouvi um espetáculo feito pelo Terroir Pará, onde o Nilson Chaves, artista Chave. brilhante da minha terra, ele recebia o Chico César, o Lenine e o Paulinho Mosca. Então era uma noite onde eles misturavam sonoridades que iam do Nordeste, do Norte, do eixo Rio-São Paulo. E era tão brilhante, tão formidável, tão bonito aquilo. Aquilo me transformou. Eu posso dizer que aquele episódio do Terroir Pará, aquele show, mexeu comigo de um jeito meio É. irreversível, assim. E eles faziam aqui um panorama até de dança, não era só de música, não, de dança, de apresentações. Tecnobrega tinha junto também. Era tudo, Maravilhoso. tudo junto, muito legal. E aqui também a gente tem recebido em São Paulo as figuras que já viraram paulistanas, como o Felipe Cordeiro, o Manuel Cordeiro, né? O Sim. pai e filho aqui da guitarrada, É. maravilhosos, figuras cantadoras e tal. E a gente recebeu no estúdio, aí eu ficava vendo, né, da guitarra, olhando o seu Manuel, como é que ele fazia aquele Os som. dedos, seu Manuel, é um negócio bizarro, né? Maravilhoso. Você E gosta de bacana uau, uau. como isso no DNA vem para o Felipe também, é tão natural para o Perfeito. Felipe, né? Isso é Não, e aí, maravilhoso. e aí a gente aprender, né, através do programa, e a turma que acompanha a gente também, aprendendo junto comigo, né, essas sonoridades brasileiras tão ricas, né, que o Brasil é muito rico, Maravilhoso. e esse é Muito rico. assunto sempre recorrente no programa. A beleza da música brasileira, a riqueza da música brasileira, né? Aí falta uma divulgação internacional, um trabalho É, feito internacionalmente para as pessoas. E mesmo não fazendo esse trabalho ainda nos últimos anos aí do Inominável, você ainda vai para o exterior e as pessoas
tem um carinho pela música É, brasileira, e é o som o carimbó, Belém do Pará, é o choro, é o frevo, nossa, é o forró. é, Nossa, é exatamente. impressionante que os caras. É, Fora a bossa nova e o samba, hein? Não falei. Olha só quantas coisas sim, eu olha falei. só quantas coisas, né, a Nem gente falei tem. de bossa nova, porque o Menescal já contou, o seu parceiro aí, daqui a pouco ele vai falar dele. Quando ele foi para o Japão lá, o que que ele ficou, né? Ficou encantado, que todo mundo já sabia as canções, tocavam as músicas, os músicos japoneses já sabiam tocar as músicas e tal, né? E ele foi um dos que abriu, né, esse caminho Sem para o dúvida. Japão, e o Japão, quando pega a coisa e gosta, né, valoriza, né? E a gente aqui não valoriza tanto Não quanto deveria. valoriza Mas tanto aí quanto nós deveria, vamos mudar exatamente. isso, né? Mas com força e com vontade aí vamos. É, já vem mudando, né? Eu acho Já que está agora mudando, a eu coisa acho isso. E está você, mudando. com o seu trabalho, vai fazer isso, eu aqui, a gente, cada um na sua aqui, É isso. trabalhando para divulgar e mostrar a música brasileira de qualidade, né? Vamos partir, já que a gente falou de Belém do Pará, Lia Sofia está na parada. Então, Olha só. Te Quis de Cara, essa música, e na sequência, qual que vai ser? Redentor. Então, Belém do Pará e Rio de Janeiro, certo? É isso aí, certíssimo, certíssimo. É, o Tiquis de Cara foi uma canção que eu fiz pensando na voz da Lia Sofia, essa coisa Olha, do compositor, né? Do compositor e tal. Nossa, eu sou apaixonado pela Lia Sofia. Em Belém, eu assistia ela nos teatros, nos bares, nos restaurantes. Onde ela estava, eu dava um jeito de ir assistir, e sempre me fascinou. Não só a voz, que é sublime, mas a interpretação. Eu acho que a Lia Sofia está hoje entre as grandes intérpretes brasileiras, sabe? verdade. De trazer a intenção da canção, você terminar uma canção chorando com ela e voltar se apaixonando na outra sequência, sabe? Então, uma das primeiras coisas, quando eu comecei a fazer música, eu falei, poxa, que voz feminina. Eu via nas entrevistas, né? O Milton dizia que escrevia para Elis Regina, né? Para a voz de Elis, o Caetano para Gal. E eu falei, poxa, quem seria essa cantora a quem eu gostaria de devotar uma canção pensada? A Lia Sofia é essa pessoa. E aí eu fiz o Tiquis de Cara. Obviamente conhecia ela desses olhares, dessas trocas de shows, e um pouco da indústria, depois que comecei a trabalhar em gravadora, a gente se encontrava em festival, reunião e tal. E aí eu peguei o contato dela, fiz com o Luiz Lopes a canção, o Luiz Lopes é meu parceiro nessa também, nossa primeira produção juntos, antes do disco até. E aí eu mandei com a cara e com a coragem e falei, Lia, o que você acha dessa canção? E ela foi generosíssima, falou, achei linda, vamos fazer e tal, topou de cara. Que ótimo. E aí ela já trouxe não só a voz principal dela, mas já as segundas, os backs, as aberturas de vozes. Genial, maviosa, assim. E aí acabou vindo a canção, nasceu de cara, assim, uma canção que tem esse apelo quente, essa coisa latina, que é muito típica também da região ali do Pará, né, da coisa Claro. latina e tal. Tem E mais ela é coisa do da... Caribe do que daqui do Sul, né? Exatamente, Pela, durante muito pela tempo da minha proximidade, infância, obviamente, né? durante um tempo da minha infância, a gente ouvia muito mais música caribenha do que música do eixo centro-sul, porque vinha com mais facilidade. E Claro. a Lia, ninguém se liga muito nisso, mas a Lia é da Guiana Francesa, na verdade, Ela né? me Ela não contou a história é. dela, maravilhosa. Então, assim, ela traz tudo e todo esse imaginário que eu precisava, assim, para a canção, e aí nasceu o Tiquis de Cara. Bacana, e ficou muito bom. E tem também um clipe aí, não tem? Nesse aí Tem. tem um Esse é um clipe. lyric video, é um É um lyric lyric video. vídeo, tá certo. É, E depois, tá escrito aqui, clipe lyric, eu tinha até é. anotado com a Lia Sofia. E o Redentor, na sequência? O Aí já, Redentor já aí já, é da já é safra. o Márcio Moreira no Rio de Janeiro, já. É exatamente já pensando no repartir. Eu tinha essa necessidade também de contar um pouco do que eu vivencio hoje, na realidade carioca que eu vivo há 10 anos. Eu não queria que fosse um disco é um disco regional que canta coisas só do Pará e dos tempos de escola. Precisava situar no eixo agora, sabe, assim. E aí eu estava pegando um dia São Conrado, quem conhece o Rio de Janeiro, tem aquela passagem de São Conrado, você sai da Zona Oeste para a Zona Sul do Rio de Sim. Janeiro. É uma visão espetacular, uma paisagem magnífica e tal. E do outro lado, eu me vinha acompanhando do meu carro um ônibus lotado, final da tarde, gente exausta, segurando assim, A cansado, dureza. se olhando. Então eu olhei essas duas coisas, eu olhei a beleza estupenda da natureza carioca e a dureza que se é viver no Rio de Janeiro de 2021, naquele Com os momento, né? transportes públicos, Os né? transportes públicos, Péssimos. exatamente. Então, aquilo eu fiquei pensando, olha só, então a gente tem um Cristo Redentor de braços abertos. Será que eu virei só uma paisagem? Será que ele ainda olha por mim? Uhum. São essas reflexões um pouco até espiritualísticas que eu trago na canção
E assim nasceu o Redentor, tentando narrar essa paisagem contraditória do rio do purgatório, da beleza e do caos. É isso aí. Legal, então vamos nessa. Vamos ouvir na sequência, então, Te Quis de Cara, com a participação da Lia Sofia no lyric video, né? E o Redentor também tem clipe também. O Redentor Tem também clipe, tem clipe. Tem pessoal do YouTube aqui vai se esbaldar aqui, porque tem clipe pra caramba aqui, na boa. É. Roda! Eu te quis de cara, feito bala quando dispara, tão veloz que até se perdeu no caminho entre você e eu. Te querer eu te quis de cara, rara dor que não se compara. Esqueço jamais do beijo que não me deu. E agora, como é que faz pra encontrar a minha paz que você mesmo perdeu? Te quero comigo bem mais que amigo. Se for eu não ligo, me dá teu abrigo. Te amo, te digo, eu tento e consigo. Quem sabe um sorriso já se vá de alívio. Me mostra o caminho, eu vou te seguindo. Te sinto comigo, me espera, eu tô indo embora. Esqueço jamais do beijo que não me deu. E agora, como é que faz pra eu encontrar a minha paz que você mesmo perdeu? Te quero comigo bem mais que amigo. Se for eu não ligo, me dá teu abrigo. Te amo, te digo, eu tento e consigo. Quem sabe um sorriso já se vá de alívio. Me mostra o caminho, eu vou te seguindo. Te sinto comigo, me espera, eu tô indo embora. Lá do alto, Cristo de braços abertos, cá de baixo, os olhos sempre dispersos. Será que eu virei paisagem? Será que ele olha por mim? Será que é só miragem? Será que é o começo do fim pra mim? Melhor nem ser. Se acontecer do tempo virá, se ao entardecer a noite calar, o que será de mim? Acontece nas noites mais escuras, neblinas mais densas, pedras mais duras. Há de se chegar do outro lado da solidão, atravessar a nado a escuridão, só pra ver nascer o clarão.
forma de voz, estrela acesa por nós. Libertar do sono os seres que não sonham sós. Manhã de sol, de sóis, de braços abertos por nós. Acontece nas noites mais escuras, neblinas mais densas, pedras mais duras. Há de se chegar do outro lado da solidão, atravessar a nado a escuridão, só pra ver nascer o clarão, em forma de voz, estrela acesa por nós. Libertar do sono os seres que não sonham sós. Manhã de sol, de sóis, de braços abertos por nós, de braços abertos. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Márcio Moreira, cantor, compositor, jornalista. Agora acrescentei jornalista. Acrescentou. Acrescentei. Daqui a pouco acrescento mais coisas aqui também. É. Gestor de artistas. Você também trabalhou em produção, não trabalhou? Também. Produtor, gestor. Sigo fazendo hoje, de alguma maneira, no paralelo da minha carreira, eu sempre dou umas Mas você consultorias. está fazendo. Essa é uma questão que ia até colocar, porque você está falando isso, né? Você não largou o trabalho de assessores, não. Porque você ainda tem que manter por questões de orçamentárias. Sim, Estou sendo sutil, tentando ser sutil. De Questões fato. orçamentárias, você tem que segurar a onda e tal. Então, você não largou o trabalho de Não, mas hoje é uma produtor, posição gestor. diferente. Hoje é uma Sim. posição diferente, Colibri. Eu deixei de trabalhar em gravadora e tal, e hoje eu trabalho num aplicativo de música, né, na Resp, que é um aplicativo ali da ByteDance e tal. E eu trabalho com a parte de curadoria de playlists e tal, então já é um trabalho do 2.0 da música, né? De você estar. É um negócio que me fascinava na indústria, entender como que essas playlists definem, apontam os hits e, né, selecionam isso tudo. Acabou que me recebi uma proposta, né, no final do ano passado. Não, já fez um ano agora. No final do ano passado eu recebi uma proposta de ir para esse desafio de fazer curadoria lá. E aí eu topei essa missão já há 10 anos, um ciclo lindo feito na Som Livre, muito orgulhoso disso. Resolvi empreitar esse desafio e ir para dentro do aplicativo de música hoje trabalhar por lá. Então você acaba de dar o gancho, que eu já ia falar de qualquer jeito, mas não sabia que você estava trabalhando num aplicativo de música. Como é que você, como artista, e todos, isso aqui vai servir para todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, trabalha hoje a questão das redes sociais? Porque tem uns artistas que colocam assim, poxa, eu tenho dificuldade de trabalhar nas redes sociais, porque eu não tenho aquele espírito de botar uma dancinha no TikTok, eu não tenho o espírito de fazer um negócio de todo dia postar alguma coisa. Esse é um tipo de artista. E aí eu incluo também a turma da velha guarda, meus parceiros e tal, que tem essa dificuldade. Do outro lado tem a turma mais nova, que só fica com uma ansiedade, uma louca. Eu tenho que botar. Hoje eu não botei nada, eu não coloquei nada, eu preciso lançar um single mês que vem, senão os caras, eu vou sumir. E aí tem essa turma que, eu uso a palavra forte aqui, você me corrija se você não concordar, são meio reféns aí das redes sociais, reféns das redes sociais. Então tem vários, esses dois tipos mais conhecidos, né? E tem aqueles que também estão começando a aprender, querem utilizar esses recursos todos, aplicativos, música no streaming, trabalhar a rede social, e tem dificuldade, ou tem que achar alguém para fazer, mas no fim ele tem que fazer ele mesmo, porque não tem dinheiro. Então eu queria que você fizesse aproveitar essa sua experiência, agora é importantíssimo para todo mundo. Como é que se lida com isso?
E essas vertentes todas que eu te expliquei, que têm dificuldades, as que têm facilidade e as que estão procurando fazer e não sabe como e acha injusto. Eu acho, por exemplo, Uhum. a remuneração, eu pessoalmente, a remuneração do artista em streaming, eu acho injusta, o quanto Uhum. recebe. Essa é a minha opinião, mas diante dos fatos, 0,00 nada, né? Uhum. Então, o artista ganha muito pouco na remuneração através dos streamers de música. Então, eu vou aproveitar você que é um especialista, trabalha na área, é músico, é compositor, quer dizer, você está nos dois lados, você sabe. Você vai resolver todas É. as questões aí que eu estou colocando. Oh, quem dera que eu fosse resolver tudo. Mas o que eu acho é o seguinte, de fato, o mundo mudou, né, Colibri? Não dá pra gente achar que as coisas se mantêm como eram, ficar um saudosista, um viúvo do passado, Uhum. achando que as coisas têm que continuar como estão. Acho que não só na música, mas no entretenimento como um todo, e para além do entretenimento, muitas profissões tiveram que se readaptar para a ótica do digital. A pandemia veio para acelerar essa mudança que estava acontecendo já. Então, quem não sabia mexer em computador, que tinha esse discurso parecido com o que você falou, eu não sou disso, eu não quero ser refém desse instrumento e tal. Quem não se atualizou nessa realidade hoje não tem, infelizmente, espaço, né? Cada vez menos espaço para poder se colocar e poder apresentar. Não estou dizendo só de música, mas como um todo. Às vezes é um empresário, um advogado que não conseguia fazer reunião online, perdeu o cliente, com certeza, porque eram tempos em que não existia o presencial, assim. Então, isso é uma coisa. Eu acho que o mundo mudou e estar sempre buscando estar atualizado ao mundo é necessário para qualquer área, para qualquer frente, e na música não seria diferente. O que eu acho também é que, assim, de fato, o digital deu uma democratização, facilitou com que mais pessoas como eu, um jornalista de Belém do Pará, que sonhava em um dia trabalhar com música, hoje poder vir a se lançar de maneira independente, poder estar aqui conversando contigo numa rádio tão bacana, com essa coisa 2.0, onde eu estou na rádio, mas também estou no YouTube contigo, falando para a tua audiência. Quando no passado um artista como eu, com esse perfil, conseguiria sequer virar artista? Talvez eu estivesse resignado a uma redação de jornal e viver a vida inteira nisso e nunca apresentar as minhas canções, porque eu não ia ter coragem de pagar uma pressagem de disco, de conseguir estar numa gravadora e entrar naquele funil que era a gravadora naquela época, que era determinante para dizer quem ia fazer e quem não ia fazer música, né? Então, isso é uma coisa também, a democratização. Hoje, qualquer um, dentro da sala de casa, do quarto de casa, consegue produzir um disco. Tá aí o Rubel, que não me deixa mentir, que veio com um disco que nasceu dentro do quarto dele, né? Muito antes de se falar de pandemia, dicas de passagem, e que hoje explodiu, é uma grande referência na nossa música brasileira, assim. Então, de fato, a tecnologia veio para nos ajudar nesse sentido. Mas como todo remédio, ele é bom para curar, mas se você toma numa dose muito, muito forte, ele te adoece, né? Então, é Boa necessário, metáfora, adorei essa metáfora, é, realmente. é, Ainda é mais nós que somos necessário, muito doentes. Fala é de novo, eu gostei. necessário, Fala como que é o bom remédio, explica, eu como gostei. todo bom remédio, ele vem para te curar, mas se você toma em doses muito cavalares, você adoece, né, Claro. Diogo? E a tecnologia, ela é isso. Se você também não tem um limite para isso, se você não consegue dividir a sua atenção para a família, para os amigos, com a internet, fica fissurado na telinha o tempo todo, você também adoece, você também tem ansiedade, depressão, né? Sobretudo nesse mundo de Instagram, onde tudo é perfeito e maravilhoso, e você olha para aquilo, pô, mas a minha geladeira não é assim, a minha mesa não é assim, a minha roupa não é. E você Eu não fica sou tão frustrado. bonito assim, como Não, para beleza tem até o filtro que quebra um tem galho, né? altos filtros, altos filtros. Então eu acho que você precisa, como um tudo na vida, de Entendi. equilíbrio, assim. Também acho que os artistas vêm aprendendo a se reinventar, porque aí o que é que acontece? Nunca foi tão fácil lançar música hoje, mas também nunca foi tão difícil de ser visto, porque você vira uma agulha no palheiro, é uma prateleira Verdade. gigante. Beleza, isso Toda mesmo. sexta-feira os aplicativos de música vomitam centenas de milhares de canções novas, e você, como você faz para ser visto diante disso? Aí tá a mão, o trabalho da mídia maravilhoso, cada vez mais de fazer a curadoria e apresentar o que vale a pena e tal, mas também tem o ímpeto do artista que quer ser visto de trabalhar, de fazer a parte que lhe cabe desse latifúndio. O artista hoje não vive mais só da música, vai, compõe, vai para o estúdio e tal. Ele precisa, sim, saber se comunicar, apresentar suas canções, dividir a sua audiência, mostrar ali, para que seja para os seus 300 seguidores que você tenha na sua mídia social, que você é um artista, que você é um cantor, que você tem uma música nova, né? Isso foi um desafio que eu vivenciei em gravadora, porque eu peguei artistas como Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, João Bosco, Novos Baianos, que vinham de uma outra geração. Eles lançavam um disco e eu fazia uma Exato. turnê
E era a Exato. turnê que ia fazer a divulgação daquele projeto. Isso. Então eu fiz E com a ele gravadora que resolveu o problema, o cara não ficava muito ligado nesse problema. Exatamente, exatamente. Hoje não, tanto que com Novos Baianos a gente fez um filme, depois se você quiser procurar aí, procura no YouTube, um vídeo institucional muito legal, que é a Zabelê ensinando o Pepeu e a Baby como fazer para ouvir o novo disco do Novos Baianos na plataforma de música, né? Como uma maneira de tentar educar. E foi um roteiro meu, escrevi, tive a ideia para Legal. tentar A trazer o geração, a pessoal. geração de hoje explicando para a geração antiga como é que trabalha o Exatamente. negócio. E eu vou te falar que é fascinante, porque eu vejo meus pais, os meus avós hoje, quando eles querem um disco da época deles, e poxa, hoje em dia, no acesso de um clique, eles conseguem ir lá e conferir e ter fácil acesso àquele produto que eles achavam que jamais teriam acesso novamente, sabe? Tem Uhum. esses facilitadores todos. Obviamente, como qualquer tipo de movimento, ele precisa sofrer um amadurecimento. Eu acho que a gente viveu a infância da música digital, que foi o que salvou a indústria, porque a gente vivia uma pirataria digital absurda, então os Verdade. streams vieram e salvaram a indústria, literalmente, as plataformas de música, por pior que paguem. Elas salvaram a indústria da música, ela voltou a existir a partir da plataforma de streaming, e talvez agora a gente esteja entrando ali numa adolescência, numa maturidade da indústria da música digital, que é entender o que de fato vale, o que a gente precisa monetizar quem, quanto que custa isso, quem que precisa dar esse percentual. Porque fala-se muito de que o streaming paga mal, mas esquece que quem distribui muitas vezes é a própria gravadora que distribui esse dinheiro. Então chega um valor para ela, como é que ela redistribui esse valor? Né? E por que não coloca o artista para sentar nessa mesa de negociação e discutir quanto ele acha que é o devido dele? Está na hora do artista vir, se posicionar, entender disso. Não adianta o artista ficar falando que não quer saber de música digital, não se interessa para isso, se ele não sentar na roda e discutir, entendendo do que ele está falando, Participar quanto desse vale processo, né? Participar do participar do processo. processo. Mas aí não é só, sabe, Colibri, botar uma cadeira para o artista. O artista tem que fazer o dever de casa de entender o que é streaming, como é que se monetiza streaming. Quando tem propaganda no meu clipe, eu ganho mais, eu ganho menos. Ele precisa fazer o dever de casa de entender o universo onde a música dele está sendo exposta para sentar e saber negociar isso também. Então tem também um pouco do meia-culpa do próprio artista, às vezes, ficar Numa terceirizando a zona de conforto, responsabilidade. porque eu não entendo disso, então deixa para lá e tal. Exatamente, terceirizando responsabilidades, assim. Então Agora, é um pouco o de curioso tudo. é que, claro, você falou das etapas, mas hoje o streaming já está faturando muito, entendeu? Sim. Quando eu falo isso, eu falo em nome das pessoas que eu entrevistei aqui, todas que reclamam do recebimento, né? A gente citou aqui, antes de começar o programa, Alice Coutinho, o Rômulo Frois e tal, eles fizeram A Mulher do Fim do Mundo e uma gravação da Elza Soares que teve uma super. Mas ele me falou quando ele recebeu, eu quase caí É, aqui de costas, né? exatamente. Uma. Eu Então, acho de que é esse repente, momento tem que a que gente vive. repensar isso, a recompensa disso, como é que Esse é o deve ser. momento, eu acho que a gente vive esse momento histórico de repensar isso, de botar os artistas para sentarem numa mesa de negociação e discutirem quanto que é o devido, quanto que vale, né? O compositor que você citou aí, porque não é só artista, tem compositor. E o Claro, músico que sequer é citado na plataforma de streaming, né? os conexos, Os claro. conexos. Então, tudo isso precisa. Eu acho que agora que, ok, a gente apagou o incêndio que era a indústria da música está acabando, agora que ela existe e já está monetizando bem, vamos agora dividir direito esse Claro. bolo? Ou não? Vamos O que vai se repartir, fazer? hein? Vamos repartir? O tempo é esse, O o tempo é pessoal de que vai ouvir repartir. você fala, pô, esse Márcio tá com muitas ideias revolucionárias, tá querendo repartir tudo, Tô né? querendo, tô querendo. Cuidado que vão te taxar aí de qualquer coisa, você já sabe, né? Ah, Enfim, é. mas eu acho isso mesmo. Então, tem que repensar aí a coisa e começar a organizar melhor, né? Mas Porque é eu vejo, diferente. sabe, Quando o artista eu faz um participo. dia. Fale, desculpe. Eu só ia dizer isso, que a gente participa às vezes, eu participo muito, sou um cara voraz disso, de estar em seminários, simpósios de indústria da música. E teve o Music Trends agora recente aqui no Rio de Janeiro, que eu acho uma iniciativa maravilhosa. Eu vi pouquíssimos cantores ali, pouquíssimos compositores ali. Quem estava entendendo de como funciona a indústria da música eram as gravadoras, eram, sabe? Quer dizer, aí questiona muito, poxa, mas eu recebo mal, não sei o quê. Mas quando tem uma discussão onde você discute royalty, Tem que discute, participar. entende como a coisa funciona, cadê os artistas para participarem Tem que desse? Não participar. adianta, sabe? Terceirizar essa responsabilidade. É Então, verdade. Mas é a questão da união deles, né? Também juntos, né? É isso, né? né? Que É eu uma sempre. série de questões. Muita coisa, né? Eu lembro até, sempre eu lembrei aqui nas histórias da indústria fonográfica, teve um momento que surgiu a possibilidade dos artistas de ponta comprarem uma gravadora, que era a Olha, Rosenblit, em Pernambuco. Você já olha deve ter só. ouvido essa história.
e era a Rosenblit em Pernambuco, que era uma gravadora inteira, com fábrica de disco. Estou falando da época do vinil. Do E vinil. os artistas se juntaram, alguns famosos, que eram, não vou citar os nomes aqui, mas gente que vendia muito disco, que vendia pouco, mas que tinha muito prestígio para essa iniciativa. Fizeram algumas reuniões e não aconteceu nada. Aí depois começava a reclamar das majors, que as majors dominavam e tal. Tiveram uma oportunidade única de ter os artistas a própria gravadora, imagina aí. Não estou falando de... Porque sempre tem um problema de distribuição, que foi sempre um problema, né? Que foram as grandes, né? A Sony, que distribuía na época, a distribuição do disco era outra coisa. Mas teriam a possibilidade de, pela primeira vez, ter uma gravadora dos artistas, né? Olha só. E não deu certo, porque não E fizeram umas muitas 3 ou vezes 4 reuniões, alguns ficaram entusiasmados, mas não rolou. E teve iniciativas também de gravadoras com artistas no comando, que umas não funcionaram, outras sofreram muito e tudo mais, né? Tem vários exemplos aí, né? Então a gente fica só analisando. E hoje em dia também, quando você coloca no streaming, o Márcio Moreira tá junto lá com a Beyoncé. É diferente de antigamente, que o Márcio Moreira tinha o disco dele aqui no Brasil e você estava concorrendo com os artistas brasileiros. Agora não, né? Você está lá com a Beyoncé. Então você e a Beyoncé juntos. Então já é diferente. Por outro lado, o Márcio Moreira pode ser ouvido lá no Japão, imediatamente. Exatamente. Entendeu? Aquelas é um paradoxo. A faca de 2 legumes, né? Exatamente. Isso Não, aí, esse não tem papo é jeito. muito bom, mas né, a gente pode fazer um seminário. Vou te convidar aqui um seminário para a gente falar sobre isso. Bora, vamos nessa, top. Mas nós estamos aqui para divulgar o repartir. Depois a gente reparte as outras coisas. Por enquanto, Tá bom. vamos repartir o disco só. Combinado. Então vamos ouvir mais duas, que agora a gente acabou de ouvir no Redentor e o Tiquis de Cara. Agora, Próprio Pão e As Cores das Flores. Essa tem uma história. Isso aí. As duas têm história, mas a última tem uma história muito própria. Próprio Pão é a única música dessas 10 canções que compõem o Repartir que não é uma composição minha, é uma composição do Gabriel Andrade, que é um cara contemporâneo meu, um compositor, um músico, um artista brilhante, e ele é médico, né? Ele trabalha com a medicina, ele é médico de família e tudo mais. Então eu fico a vida inteira puxando o Gabriel para música, sabe? Eu sou aquele cara que volta e meia reaparece. Tem uma música por aí dando sopa, vamos tocar aqui nessa festa e tal. Então eu tô sempre puxando o Gabriel de volta para a arte também. Quem sabe um dia ele faça o Repartir dele também. Mas o Próprio Pão é uma canção que quando eu ouvi a primeira vez eu fui impactado pela poesia. Diz assim, vocês vão ouvir aí, mas diz: um gesto tanto quanto incomum é ver um cidadão dar a mão ao próprio coração. Essa primeira frase já me tomou de um jeito, eu falei, isso é repartir, é se apaziguar consigo mesmo, é se colocar no lugar de eu também posso errar e tá tudo bem, e quero melhorar, né? Então, ali eu falei, bom, eu quero que, já que eu não sou o compositor dessa canção, que pelo menos as minhas composições se irmanem a essa composição desse meu amigo e tenham alguma coisa em comum. E aí nasceu o Próprio Pão. E você incorpora como intérprete, como todo intérprete faz, incorpora a canção de outro para a sua própria. Exatamente. Vira um parceiro, de certa forma. Né? E As Cores das Flores tem uma belíssima história que você vai contar para nós agora. As Cores das Flores, eu estava fazendo o Cazuza em Bossa, lá pela Som Livre, que era um projeto, estava o Rodrigo Santos, a Leila Pinheiro e o Roberto Menescal, fazendo versões em bossa nova do Cazuza. É um projeto lindíssimo, está disponível por aí também. E eu estava nesse processo de, junto com eles, ver repertório, organizar estúdio, dia de estúdio, aquela coisa normal de gravação, e fiquei muito próximo do Menescal. Sobretudo porque ele era um cara, naquele momento, da Bramos, então ele era um cara que estava na indústria também numa posição de ser de associação, mas é artista, e foi de gravadora no passado também. Produtor, ele tem esses dois lados, como você tem. Exato. Aquilo nos uniu muito, porque eu, de algum lado, estava... Menescal, mas é ético isso, eu posso e tal. E ele, cara, se você fizer dentro da ética, é claro que é ético, você é um artista, como não? Ele também virou uma espécie de mentor, de me dizer o que era possível, o que era honesto de ser feito, né? Então a gente saía muito para almoçar, a gente ia sempre aqui no almoçar para trocar ideias falando sobre isso. E numa dessas eu voltei e falei, vou estudar mais sobre o Menescal, quero conhecer mais dele e tal, me aprofundar. Fui dar um Google nele e vi que ele estava subindo para Petrópolis para um concurso de bromélias. Eu falei, não é possível que além de
cara da associação, músico, produtor, artista, ele também cultiva plantas, eu fiquei encantado com aquilo. E eu escrevi essa canção, essa poesia até então, chamada As Cores das Flores, que meio que era uma espécie de dialética entre cultivar o amor e cultivar a flor, plantar o sentimento e plantar a canção, né? O tempo todo a canção, o poema brinca com isso. E mandei para ele, eu falei, Menesco, a gente vem falando tanto de, né, de música e não sei o quê, olha só isso que eu compus. Ele falou, dá uma canção. E aí ele veio, falou, se dá uma canção, melhora um pouco essa parte aqui, já parceria, né? Coisa da parceria. Muda um pouco esse verso, troca isso aqui, eu fui fazendo, correndo desesperado para não perder a oportunidade de novo. E aí ele me volta cantando e tocando numa guitarra acústica lindamente, lindamente As Cores das Flores. Ali eu falei, Menesca, mais do que essa parceria na composição, eu queria muito ter a tua voz, né? Porque ele era considerado a cauda do cometa, ele estava sempre atrás de uma estrela, tocando com a Elis, tocando com a Nara, tocando... Eu não sou essa diva absoluta, eu nem quero ser. Então não me Mas você sinto... sabe, só parênteses rapidíssimo, ele cantou no show do Carnegie Hall. Ele Olha cantou no show do Carnegie Isso Hall. é maravilhoso. Pouca gente sabe. Ele Eu falou, não nunca foi um sabia, eu não cantor, sabia. mas ele cantou. Pergunta para É, ele vai te contar essa olha história. só. Bem legal. Diga. Isso é maravilhoso. Então eu não aguentei. Falei, cara, então eu não quero ser, eu quero estar com você, irmanado com você na composição, na gravação, e ter o registro disso. E aí ele topou, falou, eu não sou um cantor, aquela história, né? Que ele diz, eu não sou um cantor, ele tem uma canta afinadíssima, uma voz linda. E aí eu falei, bom, eu sei que eu já te pedi para compor então comigo a canção, eu já te pedi para gravar comigo, eu posso fazer mais um pedido? Libera esse jardim lindo para a gente gravar esse clipe. Você é abusado, hein, Márcio? Vamos combinar. Não pode dar mão que eu vou querer o pé, o braço, eu vou querer o corpo todo. Então, o né? cara virou parceiro, tocou, cantou e ainda cedeu a Cedeu a locação do locação. clipe. Do clipe. Mas não tinha como a gente gravar essa canção sem ser com a presença das protagonistas, Claro, que pô, são as tem tudo a bromélias ver. dele. Isso aí ficou E lindo. ficou lindo, ficou lindo. Muito legal. O pessoal vai acompanhar aqui no YouTube esse clipe muito bonito, que é uma curiosidade além, né, do seu cara da Bossa Nova, Roberto Menescal, que eu já citei que ele cantou lá no famoso show da Bossa Nova no Carnegie Hall, né? E o finalzinho, para quem gosta de música, repare que ele fez 2 acordes super Bossa Nova, que é o final. Super. Eles são 2 acordes finais que ele brinca, é uma citação do som da Bossa Nova, aqueles acordes complicados que a gente que vai tocar Exatamente. violão não consegue e tal, só o Roberto Menescal. Então, essa é a curiosidade que eu tenho a dizer, e o clipe é muito legal. Então, vamos ouvir Próprio Pão primeiro, né? Do Gabriel Andrade, e depois As Cores das Flores, essa parceria incrível do Márcio Moreira com Roberto Menescal. Então, é Bosco e Menescal, agora Márcio Moreira e Menescal, certo? Oh, meu Deus. Gostou ou não? Ficou bom. Adorei. Então roda, vamos ouvir, roda. Um gesto um tanto quanto incomum é ver um cidadão dar a mão ao próprio coração, tornar de si o seu próprio irmão, trocar a culpa pela compaixão, ser a luz que busca na escuridão, dissipar a ilusão da solidão, dar-se a chance de obter o perdão do seu ser, deixar de tanto não largar, senão e se largar no vão, num breve momento estar salvo e são, longe do alvo, perto da mão. E aqui eu faço essa canção, envio no vento a quem precisa ser o próprio alento, o próprio pão.
flor floresce da sede de uma terra funda, seja no raso de um vaso ou na vastidão profunda. Todo amor floresce da fome de uma alma que afunda também, onde a paixão não dá pé, onde o querer que se quer desemboca em alguém. Eu sou mais das flores que se despedem ao despertar do que dos amores que às vezes partem sem falar. Mesmo que as cores das flores não durem tanto quanto o aroma do amor, vez em quando eu teimo em plantar um jardim feito do teu olhar. Eu sou mais uma planta que ao menos encanta e não causa dor. Toda flor floresce da sede de uma terra funda, seja no raso de um vaso ou na vastidão profunda. Todo amor floresce da fome de uma alma que é funda também, onde a paixão não dá pé, onde o querer que se quer desemboca em alguém. Eu sou mais das flores que se despedem ao despertar do que dos amores que às vezes partem sem falar. Mesmo que as cores das flores não durem tanto quanto o aroma do amor, vez em quando eu teimo em plantar um jardim feito do teu olhar. Eu sou mais uma planta que ao menos encanta e não causa dor. Estamos de volta com o Márcio Moreira, estamos na reta final. Márcio Moreira, cantor, compositor paraense radicado no Rio de Janeiro há uma década, também é jornalista, produtor musical e curador de aplicativos de música, né? É isso. A cada faltou alguma bloco coisa? aumentando. Mas é assim que eu faço. No final, Coisa o cara boa. fica com o currículo. Currículo Lattes. Vale. Mas é isso, são várias atividades, né? Não pode É esquecer. verdade. E com relação à música, ao instrumento, você gosta de tocar algum instrumento? Você prefere só cantar? Fala um pouquinho desse lado. Então, eu não dá para ver aqui, eu tenho problema no braço direito. Eu Sim. fiquei preso no cordão umbilical no parto, o médico puxou uma espécie de sabia. barbeiragem. Eu perdi um movimento um pouco limitado, o meu movimento do braço direito. Isso é uma desculpa que eu dou, porque isso não é tanta gente que tem problemas físicos e que toca lindamente, né? Verdade. Mas é uma desculpa que eu dou e que eu estou tratando na análise para justificar o porquê que eu não toco. Tudo Até na análise. Você hoje. joga tudo, a sua analista, não sei se é homem ou mulher, mas sofre lá, que você joga tudo ali. Eu jogo tudo na conta do Léo aí, que é quem me suporta. Mas é muito isso, assim, e acabou que eu, na verdade, tive essa dificuldade inicial e isso me deixou um pouco mais distante do instrumento, mas sou um apaixonado, sabe, assim, pelo instrumento, pela coisa do instrumento. Eu faço melodias também, ao contrário do que as pessoas pensam, por eu não tocar, acho que eu só faço as letras. Muitas das canções são melodias minhas também, que eu faço Nada pouco de impede, ouvido, viu? Os então. grandes músicos e grandes Exatamente. compositores brasileiros eles não tocavam instrumento nenhum e saía toda a melodia. E há harmonias incríveis. O cara, o Zé Quete, só para citar um aí do Rio de Janeiro, o Lupicínio Rodrigues, lá no Rio Grande do Sul. Impressionante. Como é que o cara faz aquela melodia, aquela harmonia, se ele não tocava um instrumento?
A Leila Pinheiro fala do Renato Russo, né? Que estava Renato uma Russo vez também com não ela, tocava nada, né? estavam compondo e ele falou: Não, mas Leila, tira o teu dedo daqui, coloca aqui. E fez um som que fazia sentido. Como pode, né? E o cara não entendia nada, tocava um violãozinho, Não né? Tocava um tocava. violãozinho. Enfim. Exatamente. Mas essa coisa da música brasileira, quando o cara tem o dom, né? E tem que aproveitar isso, aperfeiçoá-lo, né? A música sai, né? O João Nogueira, eu também, outro, estou citando vários do Rio, você está no Rio do É, Samba. Ele me contaram uma das canções que ele fez que ele ficava cantando, cantarolando, vinha a melodia com a harmonia e depois exatamente. sem, às vezes com a letra, parte da letra ou sem a letra, É, coisas incríveis, né? é Isso está verdade. explicado no O Poder da Criação, com a letra do Paulo César Pinheiro. É um clássico, né, sobre É o verdade. processo de criação. De Mas eu criação, queria não. saber das suas inspirações musicais. Você já falou um pouquinho da tua terra, Belém do Pará, dos grandes músicos e tal, e as referências. Claro que você trabalhou com gente que foram suas referências, né? Você já citou Sem alguns dúvida. aí, o Erasmo, especialmente, o Menescal e tudo mais. E quais são as referências assim, no compor, principalmente? Eu brinco muito, Colibri, de que eu sou bossa nova por parte de pai e tropicália por parte de mãe. Que ótimo. Porque era muito assim, em casa, além de todos esses cantores paraenses maravilhosos, artistas paraenses que sempre povoaram o meu imaginário dentro de casa, também sempre teve essa coisa da minha mãe vir com os discos de Gal. A minha mãe era uma apaixonada, aficionada na Gal, com Caetano, com a gente sempre vinha ouvindo muito isso. E no carro do meu pai, fazendo as viagens pelo interior e tal, sempre muita bossa nova. Aí o Roberto Menescal me chegando ali na infância ainda, com barquinho. Então, essa coisa da Tropicália e da bossa nova são coisas, vivências muito latentes, assim, desde de dentro de casa mesmo. Mas aí, quando você compra o primeiro disco, né, você pode escolher o primeiro disco que você vai comprar como adolescente, você toma o seu gosto. Eu descobri o Clube da Esquina, né, que me veio a Você coisa do citou o Márcio livro do Borges. Márcio Borges também, que é lindo. Exatamente. Então, inclusive, aqui, quem está no YouTube vai ver, Olha eu aí, tatuei o trem olha. aqui, é o desenho do Milton Nascimento, né? Que é aquele trenzinho que ele faz de 3 pontas. É, e isso é uma coisa que ficou muito forte em mim, a coisa do Clube da Esquina, né? Para mim, dos mineiros todos, essa musicalidade, a poesia lindamente cantada, com melodias incríveis, assim, também. É, e a coisa do Lenine também, que vem com essa coisa subversiva de fazer groovadas, de ser um cara meio outsider, parecer uma coisa meio. Não sei se ele chegou a fazer parte junto com o Jardim Macalé, daquela coisa dos. Como é que chamavam? Dos. é, Você lembra, Colibri? Tem aqueles. Dos malditos? Dos malditos, né? Ele não chega a Não, ser um não, ele é maldito, uma geração depois, uma não. geração depois. Mas é um cara outsider, né? No primeiro Ah, não, momento, e sim, que aquilo me começa. fascinava muito. Hoje eu quero sair só, já que sou, e o Silêncio das Estrelas e tal. Mas Então tem essa sempre e miscelânea. preservando aquela coisa de influência do Jackson do Pandeiro, influência de Total. todos, do rock também, né? Que ele é um pouco Sim, roqueiro sim. também, Roqueiro ao Lenine. mesmo tempo. É o É. The Police misturado com Isso, sertão, né? isso Essa aí, coisa. perfeitamente. Então são essas misturas assim, muito pouca música internacional, muito pouca mesmo, assim, nunca fui um cara de ouvir músicas em outros idiomas, assim, até é um déficit que eu tenho, porque eu sou muito afeito à palavra direta, quando eu entendo imediatamente, E isso a me música toma. brasileira, vamos combinar que também tem tanta coisa para a gente aprender na música brasileira, né? Verdade. Né? É tão linda e tão rica que tem muita coisa. E os compositores que você já citou, já alguns, mas aquele que você fala assim, poxa, o cara faz uma coisa assim que é a referência. Você já citou Tropicália e Bossa Nova na influência familiar, e você Uhum. pessoalmente já citou o Lenine, mas assim, do cara que você olha assim como um cara que, poxa, eu queria ter feito essa canção, tipo, né? Assim, Eu tenho esse privilégio de ter eles como parceiros aí nesse disco, que são, acho que o Menescal e o Sullivan são dois compositores que nesse você lugar para gosta de mim, uma beleza. que conseguem fazer de uma maneira e tal. E eu não cheguei a ter a sorte e a oportunidade de fazer nada juntos, mas o Erasmo Carlos também, eu acho que é um É, até compositor. pensei, falei, será que você vai fazer? Não, não Não, rolou. e o Erasmo Carlos não deu tempo. Eu até cheguei a mostrar para ele uma canção chamada Amigo, que eu mostrei para ele tentando alguma coisa, mas não deu tempo, infelizmente. Mas ele é esse cara que vai com o Roberto, mas ele também vem ali e faz com Maravilhoso. o Marcelo Camelo, e aí volta e faz com a Marisa Monte, o cara que não se prende a geração, não se prende a gênero, é meio que a minha referência nesse lugar. Legal. E tá faltando você fazer uma parceria com o Lenine, porque eu percebi, você já citou bastante o Lenine. Vai rolar.
Olha o que Vai eu tô rolar, dizendo. quem Vai sabe? rolar. Confio, recebo. Então, estamos na reta final. Antes da gente ouvir as duas, que você vai comentar também, tem a participação da Laila, né, que é muito legal, os duas na última música. Eu queria que você aproveitasse esse espaço agora para dar aquele serviço. Como você é o cara da assessoria, é na hora que o assessor fala: fala disso, fala daquilo, tá faltando aquilo outro. Vai ter show em É São isso Paulo mesmo. ano que vem desse disco, Márcio, a Vai primeira ter esse pergunta. ano, vai ter esse Esse ano. ano. Em São Dia Paulo. 20, em São Paulo, dia 21 agora, 21 de dezembro, Que eu legal. vou fazer lá na Vila Olímpia, um lugar chamado Seu, olha, aí o assessor de imprensa está falhando nessa hora. Meu próprio assessoramento, né? Mas é na Vila Olímpia, em São Paulo, estou pegando aqui, espera um minuto. Pouquinho antes do Natal, então, vai ser esse show. Pouquinho antes do Natal vai ser maravilhoso, porque eu vou mostrar um pouquinho das canções e vai ter a participação maravilhosa da minha amiga Lívia Mendes, que é uma cantora também paraense que vive agora em São Paulo também, né? E olha só, fica na rua Ramos Batista 179, na Vila Olímpia. É Legal. o Boteco Seu Charles, que é onde vai Puxa, acontecer legal. o repartir. Repartir. E você também, quando estiver pertinho do show, você faz uma chamadinha aqui para a rádio para a gente e a gente coloca Ai, para maravilha, vai ser chamar, ótimo. para lembrar que o show vai ser na data correta também. E Ó, fora isso, você pode encontrar minha música em todos os aplicativos de música, é só botar lá Márcio Moreira, Repartir, você vai encontrar esse disco e outros singles que eu lancei anteriormente também. No meu canal do YouTube, Márcio Moreira digitou, você vai ter making off, entrevistas. Eu tento sempre compartilhar com a galera tudo que eu posso não só da minha música, mas desses bastidores com outros artistas também. E na minha rede social, @o Márcio Moreira, você encontra no Instagram, no Facebook, eu posto tudo por lá também. Bom, o velhinho vai perguntar, vai ter disco físico, vinil desse trabalho? Não? Eu queria muito, viu? Queria muito. Eu tô vendo se eu consigo orçar. Agora eu tô dedicado de fato a tentar divulgar o projeto, mas tão logo eu consiga me capitalizar, eu quero sim fazer um físico desse projeto. Um vinil, quem sabe? Vinil. Porque aí a gente vai lá no show, lá no Charles, e de repente comprava o disco já. Pois é. Ainda não vai dar tempo. É o assessor, é o assessor. É. O assessor Márcio orientando o artista O Márcio. artista Márcio. É uma confusão. Então, legal, vamos. É muito legal, a gente vai ver se aproveita para ter a sua presença aqui em São Paulo, vai ser muito legal. Seria E você ótimo. aproveita agora para falar das duas últimas músicas, Perfume Sincopado e O Que É Pra Ser. O Que É Pra Ser. Diga lá. Maravilha. Perfume Sincopado é uma história até triste. Tenho uma amiga que chama Rosinha. Ela trabalhava comigo na gravadora e ela tinha o hábito de chegar cedo e já falar, tem fofoca. Ia para a mesa dela, eu ia atrás, ia saber que fofoca que era. Ela contava coisa dela, pessoal, e aquela coisa, o segredo dela virava meu segredo virava dela. E ela se chamava Rosa e tinha um perfume maravilhoso. Ela chegava enebrecendo, a galera sentia aquele cheiro forte do perfume maravilhoso dela. No iniciozinho da pandemia, ela cometeu suicídio, ela se atirou da Uau. janela e tal. Foi muito forte, é uma perda muito dolorosa para mim. E eu não sabia onde colocar essa dor. Eu fiquei um tempo, quem já vivenciou uma perda como essa, inesperada, deve saber do que eu estou falando. Você se sente culpado, você se sente Sim. vítima, você se sente tudo ao mesmo tempo. Eu que era essa pessoa que guardava segredos dela, por que ela não me contou que estava tão triste, né? Fiquei carregando isso um tempo e transmutei isso através da canção. Escrevi a canção Perfume Sincopado, que fala exatamente do perfume dela, dos segredos que a gente tinha e que desabrocha na janela hoje com esse símbolo que ficou tão forte para mim. E uma parceria com o Arthur Silveira, que durante um tempo ele é músico também, maravilhoso, e ficou me cobrando uma letra. Quando é que a gente vai fazer? Quem é compositor sabe disso, né? Toda hora tem um parceiro que vem cobrar. Cadê a tua letra? Não tem uma letra aí na gaveta para dividir comigo e tal. E foi no período que eu estava com esse, que até então era um poema, era uma poesia. Arthur, musica isso então para mim. E ele fez uma coisa que é alegre, que é doce, como a Rosa era. Então, não tem nada de luto, não tem nada, é tudo Bacana, de beleza, né? Então, bacana fez isso. Lembrar a botou pessoa em outro do lugar. lado alegre, né? Apesar do final trágico. Exatamente. Legal, legal. Exatamente. Bacana. Então, Perfume Sincopado tem essa força, assim. E o que é para ser uma parceria com o Alessandro Bacchini, também um músico formidável de Belém do Pará. E eu fiz essa canção já para safra do Repartir, pensando em alguma coisa como me dizer, o Márcio do disco, dizer para o Márcio que está vivendo no mundo, que o que é para ser tem que ser, mesmo que a gente não saiba onde as coisas vão dar.
E eu sou um cara religioso, tenho minha fé, eu acredito muito em Deus, eu sou um cara que pratico a Bíblia, busco muito isso, tenho essa sede de fé, assim. E eu falei que faltava uma essência de fé, da minha fé nesse disco de alguma forma. E aí eu peguei e pedi para Laila Garran, atriz e cantora maravilhosa, brilhante, está em cartaz com Chico César fazendo o musical da Clarice Lispector. Eu pedi para ela é mezzo-baiana e mezzo-francesa, não sei se você sabe, né? Ela tem a coisa do francês com ela também. Pedi para ela traduzir uma passagem do Filho Pródigo, né? Da Bíblia, que fala: eis o meu filho amado que estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora vive. E aí, quando ela me mandou a tradução que ela fez do francês, eu falei: grava isso para mim, por favor, no áudio que eu vou botar no meu disco. Porque virou uma espécie, Colibri, como se fosse a materialização da própria arte para a qual estou repartindo, me dizendo: eis o meu filho amado que estava perdido e agora foi encontrado, estava morto e com esse disco agora vive, né? Esse virou, por isso está na última faixa, está como se fosse uma bênção final para que eu siga recorrendo esse repartir com a voz maravilhosa dela em francês. Legal, bacana encerrar assim, né? É quase um encerramento importante, né? Que tem a ver com o que você está vivendo nesse momento também, né? Muito legal, muito legal. Muito parabéns, caro Márcio Moreira, foi um prazer conversar com você. Estamos no finalzinho, vamos ouvir essas duas agora e desejando você saúde e a gente se encontrar aqui em São Paulo antes do Natal para ver esse showzaço aí do Repartir, né? E a gente se encontra aí por aí. E vamos aguardar mais projetos e você está convidado já para altos debates também, além do seu trabalho musical, para você iluminar aqui os artistas que estão perdidos. Façamos. Colibri, eu quero te agradecer de verdade. Isso, querido. Eu sempre vi os bannerzinhos dos artistas que estão ali no Colibri, vão falar de suas músicas. Agora vai ter o seu bannerzinho. Será que um dia eu vou ter esse bannerzinho? Vai ter já tem o seu bannerzinho também. Que legal. Pelo papo, pela generosidade. Obrigado, de verdade. Valeu, querido. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Entardeceu o teu sorriso, preciso te contar que toda a cor do paraíso se esconde no teu olhar. É feito luz que nasce cedo, feito um segredo meu, que embora às vezes meta medo, não demora a virar teu. Teu aroma nem se fala, cala a voz da primavera. Era a flor que despetala, hoje exala da janela. Sigo atento cá de fora, esperando o teu sorriso pra dizer que eu sinto. Estamos perfumados, vem cheiro doce do nosso destino, que vem sincopado, que pulsa forte por todo sentido. Teu aroma nem se fala, cala a voz da primavera. Era a flor que despetala, hoje exala da janela. Sigo atento cá de fora, esperando o teu sorriso pra dizer que eu sinto. Que estamos perfumados, vem cheiro doce do nosso destino, que vem sincopado, que pulsa forte por todo
Mon fils, tu es toujours à mes côtés, et tous mes biens sont les tiens. Mais il était juste de nous réjouir et de jubiler, car voici ton frère qui était mort et est revenu à la vie. Il s'était perdu et fut retrouvé. Será história que me guiou até aqui. Dá pra crescer o medo que me poupou do déjà vu. Embora seja tarde, bem da verdade teimo envelhecer, pelo menos ser um grão do que é pra plantar, traz na cor do olhar a lua, brilha fingindo saber onde vai pousar, no mesmo lugar. Tá pra nascer a história que me até aqui. Dá pra crescer o medo que me poupou do déjà vu. Embora seja tarde, bem na verdade teimo envelhecer, pelo pra plantar, traz na cor do olhar a lua, brilha fingindo saber onde vai pousar, no mesmo lugar, em outro lugar. Curtiu essa?